Então, pessoal, nós vamos começar hoje uma segunda etapa da nossa disciplina de Física 1. Tá? Eu lembro a vocês que vocês viram comigo a parte inicial, né, da parte de medições e grandezas e sistemas de unidades. Logo depois, vocês entraram comigo na parte da descrição do movimento, na cinemática, a descrição do movimento pelas equações da cinemática em uma dimensão. E após isso, para a gente poder avançar no estudo da cinemática no sistema bidimensional e tridimensional, era necessário a gente falar um pouco sobre vetores. E aí vocês viram o final da primeira etapa falando sobre vetores, quais são suas características, e os dois tipos de produtos que vocês podem encontrar digamos, nas operações aritméticas, né, com vetores, além das operações convencionais, que for o produto escalar e o produto vetorial. E aí, pessoal, nós vamos aí, vocês fizeram a primeira avaliação, e agora nós vamos entrar na segunda etapa do nosso curso, em que nós vamos falar, aliás, sobre o movimento bidimensional e o movimento de projéteis. E agora é a nossa vez de retirar as dúvidas do que vocês viram, do que vocês leram, do que vocês assistiram sobre o movimento bidimensional. Só um adendo, pessoal, eu liberei lá os vídeos na plataforma, espero que vocês tenham assistido, e eu também resolvi liberar a aula virtual que eu tive com a turma do semestre passado. Por quê? Porque lá tem algumas resoluções de exercício que podem ser interessantes para vocês aprofundarem mais os conhecimentos do movimento bidimensional. Então, agora eu abro para vocês e quero saber quais são as dúvidas que vocês tiveram nesse conteúdo, no que vocês viram. Professor, da aula que você colocou lá, disponibilizou para a gente, resolvendo uma questão, surgiu uma dúvida minha, que seria uma em que ele dá a velocidade, né, em função de J, e um dos itens pede para saber em que instante a velocidade é nula. Uhum. E nesse caso não deu para calcular porque a velocidade J nunca anulava. Uhum. Nessa situação, então, no caso, mesmo eu sabendo que I e J são unitários, eu não vou poder jamais substituir esses valores por 1, né? Não, não pode. Se você quiser, Thiago, eu entendi até o que você quis dizer. Vamos colocar em miúdos aqui. Digamos que você tenha a situação, né, que eu tenho um vetor B, que seja composto, por exemplo, 3i mais 4j metros por segundo. É exatamente isso que você quer substituir isso daqui pelo módulo dele, né? É um módulo igual a 1, né? Professor, Exatamente. tem gente pedindo para entrar. Mas aqui não apareceu não, pessoal. Eu já permiti a entrada de todo mundo que me pediu, tá bom? Pode ser que ele esteja tentando entrar em outro link, de outra sala, não? Bom, continuando então. Tiago, então nessa situação, eu posso calcular por isso aqui, eu posso calcular o módulo do vetor V. Aí seria exatamente a raiz, né, dos quadrados dos componentes. Aí você vai ter exatamente a raiz nessa situação de raiz de 9 mais 16. Isso aqui já é bem conhecido, bem clássico, a raiz de 25. E o resultado, então, 5 metros por segundo seria o módulo. Só que na questão, provavelmente, o que ele quer pensar? Se o vetor J, né, o componente não é nulo, então, teoricamente, sempre você vai ter um componente na velocidade vetor J. Mas aí você tem que saber se ele não está querendo que você calcule a taxa de variação da posição em função do tempo. E isso daqui a gente sabe que é a velocidade, o vetor velocidade, tá? E isso daqui sendo igual a zero. Entendido, Thiago? Então pode ser que você tenha a equação da posição, e aí quando você fizer a derivada da posição em função do tempo igual a zero, aí você vai encontrar então o que ele está pedindo na questão. Certo? Sim, professor, entendido. É porque lá
O I, ele estava em função de T, né? Então, de acordo com que o tempo ia passando, a velocidade ia mudando. Mas o J era sempre uma constante, era 8, se eu não me engano. Então, Então, seria, sempre, nunca zerava. sim, então seria assim, a velocidade, vou dar aqui um exemplo. O vetor velocidade era 5ti mais 8j. É isso que você quer dizer? Exatamente. Pronto, exatamente. Então, nessa situação, se você for colocar igual a zero, né, o 8, o que é que você vai ter na situação? Você vai ter sempre um componente, uma velocidade constante no eixo y. Só que é também a componente da velocidade em x, ela depende do tempo. Aí é que ela vai aumentar. Então, para a velocidade ser igual a zero, eu tenho que igualar esses rapazes aqui, seria 0i mais 0j. Certo? E aí, nesse caso, é 5t igual a zero, e aí bate exatamente bem aqui a incongruência. Para que eu tenha 0j, eu não posso estabelecer que o 8 é igual a zero. É diferente de zero. Então, nessa situação, como você falou corretamente, então, eu não tenho como encontrar a velocidade igual a zero, né, se for em termos vetoriais. Ok? Sim, professor, obrigado. Ótimo. Vamos lá, mais dúvidas, pessoal? Alguém mais? Tem mais alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte, sobre os que assistiram aos vídeos do movimento bidimensional? Professor, Oi, Alisson. eu fiquei com dúvida na parte do movimento balístico, sobre Tá. altura máxima e alcance máximo. Eu não entendi aquelas fórmulas bem. Tá, a gente vai ver já essas daí, mas eu só vou inicialmente lembrar do movimento balístico de formato. O movimento balístico é um movimento, né, de projéteis, também conhecido como movimento de projéteis, que está associado a uma partícula, ou um objeto, que desloca-se em um eixo coordenado XY. Tá? Então, a gente coloca o objeto, por exemplo, saindo da origem de um sistema cartesiano desse, com uma determinada velocidade inicial, no vetor velocidade inicial, e que, nessa situação, eu posso descrever dois tipos de movimento. Alisson. O movimento no eixo X é um movimento associado ao movimento retilíneo, uniforme, enquanto o movimento no eixo Y é um movimento retilíneo uniformemente variável. A composição desses dois movimentos vai dar exatamente aquele movimento balístico, ou movimento de projéteis, que vocês devem ter visto. E aí, daqui você tira equações da posição do objeto em função do tempo, tá? No caso aqui esse x, o valor da posição dele em y, e eu assumo exatamente uma maneira de você correlacionar esse x e esse y, que são aquelas equações que determinam esse movimento balístico. Aqui, matematicamente, só para vocês verem, isso aqui é uma equação do segundo grau, com a concavidade voltada para baixo, portanto, o A menor que zero, né? Atenção. E aí, já se sabe que a aceleração gravitacional ela está direcionada para baixo, cujo módulo dele é 9,81 metros por segundo ao quadrado. E aí já vê, então, como ela para baixo vai ter um sinal negativo, é exatamente essa concavidade aqui da curva voltada para baixo. Então, tudo se resume, a gente encontra as equações do movimento. O do MRU no eixo X, e do movimento retilíneo uniforme no eixo Y. E depois a gente encontrar ou correlacionar com algumas grandezas e chamar o alcance máximo horizontal que esse projeto alcança, normalmente eu chamo de uma letra R, que é o alcance máximo, e eu tenho o valor do Y máximo que ele alcança no eixo vertical. Tá? Então, tem o alcance máximo e o Y máximo, e aqui você tem alguns pares ordenados, que seria o valor do R e o Y0, aqui partindo do 0, 0. Aqui seria o par coordenado R, 0. E esse ponto aqui é o valor quando eu encontro a metade do meu alcance máximo e o Y máximo. Então, esses pares coordenados, então a gente encontra a equação do movimento.
E já já a gente encontra essa equação, tá bom, Alisson? Mas Tá certo, o professor. contexto é esse, aí você encontrar exatamente. Aí só relembrando, né? No eixo X, já que é um movimento retilíneo uniforme, a posição do objeto é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, a posição inicial em x. E em y é y0 mais v0y multiplicado pelo tempo, mais o meio da aceleração vezes o t ao quadrado. Então, com essas duas aqui, essas equações, nós encontramos a equação do alcance máximo e a equação do y máximo. Então, algumas vezes a gente precisa nem decorar aquelas equações, mas você sabendo que no eixo x nós temos um movimento retilíneo uniforme e no eixo y um movimento acelerado, você consegue encontrar aquelas equações básicas. Vamos lá, pessoal, mais alguma outra dúvida? Essa do Alisson, já a gente chega já nas equações, tá bom? Bom, então, sendo assim, então vamos só repassar um pouco sobre esses conteúdos que vocês viram, tá? Vocês viram, então, que existe uma localização da partícula. Agora, no momento que você coloca um objeto para se deslocar em um sistema tridimensional, é por isso que vocês aprenderam aqueles vetores unitários, o eixo X, o eixo Y, o eixo Z, e aqui os vetores unitários I, chapéu, J, chapéu, e o K, chapéu. Podemos, então, localizar um objeto qualquer com suas coordenadas em X, coordenadas em Y, coordenadas em Z. E aí aqui a gente pode utilizar aquelas mesmas definições que vocês viram lá no desenho, que vocês estão vendo, ou já viram no seu desenho, aquelas vistas. E a gente pode, então, localizar no espaço esse objeto e chamamos um vetor posição. Aqui, vetor posição R, com as coordenadas X, Y, J, Z, K. O deslocamento é nada mais que agora a minha partícula, se eu representar de forma bidimensional uma partícula em um determinado tempo 1, nessa posição, por um vetor posição que eu chamo de R1, em um tempo posterior, T2, eu vou ter o R2, e o deslocamento aqui, pelo que vocês já viram, o ΔR, é nada mais do que essa distância daqui para cá, a menor distância entre esses dois pontos, entre o tempo 1 e o tempo 2. Tá? Isso aqui, então, totalmente a aplicação vetorial. E vimos, então, que você tem deslocamento, pode ser escrito ΔR como R2 menos R1, e aqui você tem a escrita do deslocamento com base nesses dois vetores. X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1, multiplicado pelos respectivos vetores unitários. Aí entramos no conceito de velocidade média. A velocidade média é nada mais do que a variação da posição desse objeto em função do tempo. E aí você entra então, exatamente que é o x, né, resultante, i, mais y, resultante, né, j, mais z, k, ou, na verdade, delta x, delta y, delta z, dividido por delta t. E se eu dividir cada termo desse, delta x por delta t, eu tenho a velocidade no eixo x. Depois, a velocidade no eixo y, velocidade no eixo z. Eu dividir cada um desses. E aí, quando eu faço com que o ΔT se torne muito pequeno, tenda a zero, eu tenho um limite. Limite da razão, né, do deslocamento ΔR sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Isso daqui é chamado de velocidade instantânea ou a derivada da posição em função do tempo. Então, aqui, ó, a definição que eu coloquei para vocês, ó, velocidade em x, velocidade em y e em z, aqui pelas razões do ΔX, ΔT, ΔY, ΔT, ΔZ sobre ΔT. Ok? E aí, claro, também você vai ter as taxas instantâneas, como dx, dt, é a velocidade em x, dy, dt, é a velocidade em y, e o dz, dt, a velocidade em z. Certo? Beleza? Isso aqui, então, vocês já viram. A aceleração tem o mesmo comportamento, é a variação da velocidade em função do tempo.
Se vocês lembrarem lá do movimento unidimensional, nós estamos trabalhando com as mesmas fórmulas, com a diferença que agora nós temos um componente, tá, vetorial nesse processo. Então, se é um componente vetorial, a aceleração vai ter um componente em x, em y e em z. Cada um desses componentes representa, por exemplo, a x é a derivada da velocidade em x em função do tempo. O AY é a derivada da velocidade em y em função do tempo. E o AZ, a derivada da velocidade em z em função do tempo. E aí, portanto, em termos vetoriais, a aceleração é nada mais que a derivada dessa velocidade. Lembrem bem que agora vocês vão trabalhar com vetores. E aí, por exemplo, se eu tiver um vetor posição dado como 8t ao quadrado na direção y mais 5t na direção j, só um instante, pessoal, tá? Eu posso encontrar, então, desculpa, não vou chamar o x, vamos chamar o vetor r, tá bom? Deixa eu só apagar aqui. Vamos chamar o vetor r como sendo isso daqui. Então, para encontrar a velocidade, eu derivo o r em função do tempo. E aí, pessoal, nesse momento vocês têm que derivar todas as parcelas dos componentes do meu vetor de deslocamento. Então, seria 8t na direção y mais 5t na direção j. Isso é a derivada individual de 8t ao quadrado i mais a derivada de 5t dt na direção j. Então, isso daqui, ó, eu derivo apenas esse termo. O i, é claro, os vetores unitários i e j ficam do lado de fora. Tá? Então, vai ficar o quê? 8 vezes t ao quadrado, que vai ficar 2t na direção i, mais 5 vezes 1 na direção j. E, portanto, encontramos o vetor velocidade como sendo 16ti mais 5j. Se for para encontrar a aceleração, de novo, é a derivada da velocidade em função do tempo. E aí, nessa situação, derivando diretamente, derivada de 16t fica 16t na direção y. A derivada de uma constante, a gente já sabe que é zero. E, portanto, isso daqui vai ser somado com 0j. E, portanto, encontramos que a aceleração é formada apenas por um componente, 16i. E aí eu entro na discussão que o Thiago levantou. Robert, nessa situação, esse objeto apresenta aceleração igual a zero? Não. Contudo, no eixo vertical, que é o eixo y, ele não tem aceleração. No eixo horizontal, ele tem uma aceleração, que é exatamente esse componente aqui. Então aí vem a pergunta, Valber, então quer dizer que no eixo y ele não está sendo acelerado? Não, mas ele está sendo acelerado sim no eixo x. E lembre bem que, para encontrar um módulo da aceleração, é a raiz do ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais o az ao quadrado. Na minha situação, só tem um componente, que é o ax, que é o valor de 16 ao quadrado, portanto, resultado 16 unidades arbitrárias de aceleração. Então, eu vou colocar unidades aqui. Então, vejam que, sim, eu tenho uma aceleração resultante, né, o módulo dela, 16 unidades, que está representado aqui. Mas eu só tenho aceleração em apenas um único eixo. E aí, para a gente utilizar o movimento balístico, a gente tem que lembrar que cada um desses eixos vão ter suas equações do movimento. Só relembrando de novo, ó, você pode utilizar essas equações do movimento adaptada. Esta aqui, ó, x menos x0, v0, cosseno de θ, π. De onde vem isso? De novo, o movimento balístico, o eixo x, o eixo y. E aí, se eu tiver um objeto que parte com a velocidade inicial v0 com um vetor, ele faz um determinado ângulo θ, né, que ele chama aqui de θ0, com o eixo x. Então, se eu fizer um triângulo retângulo, eu tenho a minha hipotenusa sendo o módulo do vetor v0. E aqui, o θ0.
Nessa região, ou na parte vertical, eu tenho a componente do vetor V0 em cima do eixo Y. E na horizontal, a componente do V0 em cima do eixo X. E pelas relações trigonométricas, cosseno de θ0 é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, é o V0x sobre o módulo de V0. E, portanto, eu tenho que a componente de V em x é o cosseno de θ0 multiplicado pelo V0. De forma análoga, o seno de θ0 é o V0y sobre o módulo de V0. E encontramos que o V0y é o seno do θ0 vezes o V0, o próprio vetor, o módulo do vetor V0. E está aqui esses componentes, ó. V0 cosseno de θ é a velocidade em x. V0 seno de θ, velocidade em y. Então, isso daqui é aquela equação da posição, a equação horária, que dizia que x é x0 mais V0x multiplicado pelo tempo. Porque reorganizando, passando de x0 para a esquerda, nós temos isso. No eixo y, nós vamos agora ter um movimento acelerado. Aí, veja bem, ó, y menos y0, que é o delta y, V0 seno de θ, tá? Menos 1 meio de GT2. Por que o negativo? Lembrem bem que a aceleração gravitacional sempre é voltada para baixo. E aí nós podemos tirar as outras informações que agora estão relacionadas ao eixo Y. Lembrem que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, ela não varia. Só que com a aceleração, agora eu tenho variação de velocidade. Então eu posso utilizar essa equação aqui, que é a velocidade final e a velocidade inicial menos o GT, e a equação de Torricelli também, em alguns problemas. E a partir do momento que eu juntar essas equações de movimento, eu encontro a trajetória de um objeto no movimento balístico. É a tangente de θ vezes x menos gx ao quadrado, 2v0 cosseno de θ elevado ao quadrado. Professor, oi, quem fala? eu tenho uma dúvida. E se a nossa trajetória ela variar nas três direções, no caso nos eixos x, y e z, esse movimento aí, isso acontece quando o z é constante. Mas esse z varia também. Aí a gente tem que encontrar as equações do movimento do z. Então, você faz essas mesmas considerações, considerando agora que z menos z0 é o v0 cosseno de θ vezes o t, essas mesmas relações. Só que aí a gente vai envolver um outro tipo de referencial. Tá? Porque nessa situação, como você falou, o que vai acontecer? O movimento fica um pouco mais complicado, porque mesmo o objeto estando no sistema tridimensional, no movimento balístico tradicional, o objeto, vamos dizer que ele sai daqui e vem, por exemplo, para cá. Aí nesse ponto aqui, que ele vai ter uma coordenada em x, uma coordenada em y e a coordenada em z, que vai ser do zero, vai estar para o chão. Tá bom? Em termos mais tangíveis, é como se eu tivesse um ponto saindo da tela do seu computador e caindo próximo aqui do seu caderno. Tá? Saindo da tela, não diretamente para você, mas na diagonal. Seria esse movimento. E aí, Guilherme, o que é que acontece? Para esse movimento balístico, eu não preciso investigar as três dimensões, por quê? O movimento balístico puro, ele vai se propagar em um plano que contém esses dois pontos. Um ponto de saída e um ponto de chegada. Então, aqui, ó, vamos lembrar do Paulo Rocha. Você forma um plano, né? E que esse plano, pode ser um plano alfa, qualquer, faz com que o movimento seja um movimento bidimensional, tá bom? Nesses locais. Contudo, na realidade, o que é que você vai ter? Você pode ter, sim, esse objeto saindo do plano alfa, tá? E caindo, ou entrando ou saindo do plano. Tá? Mas, para as equações do movimento, de onde ele sai para onde ele chega, eu posso definir, então, por um plano. E se é um plano, eu utilizo duas dimensões. Ok, Guilherme? Ok, professor. Aí, mas você até o que você pensou. Mas, por exemplo, tem um videozinho lá que acho que eu coloquei sobre a trajetória da bola. Para quem gosta de futebol ou quem assiste algum outro esporte, que vê
uma bola fazendo a curva, né? Ele sai de um ponto, aí faz uma curva e cai em outro ponto, né? Tem o efeito, né? Nessas situações de efeito, de qualquer forma, a trajetória ainda pode ser definida por uma parábola, mas ela tem suas características diferentes, porque ela vai movimentar-se em outro plano. Mas você pode aproximar esse movimento, Guilherme, como se fosse um movimento de um plano com duas dimensões. Tá bom? Vamos lá, continuando. Então, nessa situação, nós encontramos essa equação, né, que é o do movimento balístico. E aí, a partir dela, você pode encontrar o alcance horizontal da partícula, que diz que é a distância horizontal do ponto de lançamento ao ponto em que a partícula retorna à altura do ponto de lançamento. Por exemplo, se eu tiver um objeto sendo lançado dessa altura aqui, por exemplo, 10 metros, tá? O alcance máximo é o ponto, tá? Ou a distância horizontal que ele alcança, que ele chama aqui de R, até o objeto voltar à mesma altura inicial. Existem alguns problemas da física que vão fazer você querer saber qual foi o alcance de um objeto que saiu de 10 metros de altura, inclusive até algumas provas já com esse tipo de questão. Só que quando ele cai, ele toca ao solo. Qual vai ser o alcance máximo? Então aqui é bem simples, você pode dividir em dois problemas. O primeiro é encontrar o alcance horizontal dessa partícula voltando para a mesma altura e depois fazendo um movimento de projétil daqui para cá para você encontrar o resto da coordenada x. Ok? Tranquilo, pessoal? Ótimo, imagino que sim. Essas equações aqui, então, envolvem muita parte da matemática, então vamos fazer algumas pequenas aplicações. Antes disso, só falar um pouco sobre o movimento circular uniforme, né? Porque o movimento circular uniforme tem muito a ver com a parte vetorial. E nas demonstrações ele mostra, às vezes, como é que surge essa aceleração aqui, ó. Se você tem uma partícula que descreve uma circunferência ou um arco de circunferência de raio R, então vamos escrever essa circunferência nesse estilo. Considere isso aqui uma circunferência. Aqui eu tenho o raio R. E essa partícula desloca-se com uma velocidade constante. Então, digamos que ele trata-se de um movimento circular uniforme e que existe uma aceleração, cujo módulo é dado por v ao quadrado sobre r. E vocês conhecem isso daqui como sendo a aceleração centrípeta. A aceleração necessária para que o movimento, que esse objeto, continue sempre em um movimento curvilíneo. Então, essa aceleração sempre está fazendo com que esse objeto, essa partícula, execute o movimento circular, embora a distância da origem do raio, né, dessa circunferência, até o ponto onde essa partícula está girando, é a mesma, é o raio R. Tá? Então, a aceleração centrípeta V2 sobre R, quer dizer que você tira de forma vetorial, e aí dá para você calcular também o tempo que a partícula leva para dar uma volta completa na circunferência. Lembrando que a volta completa na circunferência, né, o comprimento dela é 2π vezes o r, tá? E lembrando que nós temos que a velocidade de qualquer objeto é a posição dele em relação ao tempo. Assim, se eu quiser saber o intervalo de tempo necessário para que um objeto percorra Δx com determinada velocidade, é Δx sobre Δt. No caso do movimento circular, o meu Δx vai ser o comprimento da minha circunferência. E aí, portanto, fica o valor de 2π vezes o raio. E a velocidade está aqui embaixo. Opa! Definimos, então, que o tempo necessário para ele descrever uma volta completa é o t, e a partir daqui ele vai ser chamado de período de revolução da minha partícula, ou simplesmente o período. Vamos utilizar bastante essa definição do período mais à frente, quando nós formos ver a parte de oscilações e de movimento pendular. Certo? Por isso que aqui a gente já está definindo o período como sendo o tempo necessário para que o objeto faça uma revolução. Isso quer dizer, né? Consiga realizar um movimento completo.
Bom? Ok, então vamos fazer agora essa... Professor, Oi, você pode voltar essa lâmina aí do movimento circular? assim, tá aqui. Pronto. Aí, nesse caso, então, a frequência ser a velocidade sobre 2π vezes r? Sim, aí se você adiantar, como você falou, a frequência, ou também o I, é o inverso do período. E, portanto, 1 sobre 2πr sobre V, e, portanto, V sobre 2πr. E aí definimos, então, essa outra grandeza chamada de frequência. Bom? Mas aqui ainda não foi inserido, exatamente porque não é necessário, no momento, a gente trabalhar com a grandeza chamada frequência. Mas já que a gente já adiantou, se o período é o tempo necessário para ter uma revolução, a frequência, a grandeza, está associada a quantas revoluções um objeto dá em um determinado intervalo de tempo. Tá? Quantas vezes ele gira em um intervalo de tempo característico, um determinado tempo fechado. Por exemplo, eu posso colocar o valor de 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, vai depender daquele intervalo de tempo que você queira investigar. Quando eu coloco o tempo para 1 segundo, essa frequência ganha um nome de unidade chamado de hertz. Então, por exemplo, o processador do celular de vocês ou do computador vai dar um valor de 1,6 GHz, que a gente associa isso como velocidade, né? Mas é a frequência de trabalho do processador, é de 1,6 vezes 10 elevado, vamos lembrar do giga, quilo, mega, giga, 10 elevado a 9, hertz. Tá? Então, quer dizer que hertz é a quantidade de vezes ou de operações que ele faz em 1 segundo. Então, 1,6 vezes 10 a nona, lembrando que 10 a sexta é milhão, 10 a nona, bilhão. Aqui é bilhão, aqui é bilhão. Então, 1,6 bilhões de contas, ou bilhões de operações que o processador faz em 1 segundo. Tá? Então, quando você estiver reclamando, como eu, do meu computador, o bichinho está lento, lembrem que ele deve estar com muito trabalho, né, para poder processar todas as informações. Porque a frequência de trabalho dele é essa que nós chamamos por velocidade. Pois não, Thiago? Pode dizer, Thiago. Nada. Ah, tá. Ok. Eu vi que você levantou a mão. Apertei sem querer. Tudo bem. Vamos lá. Então, vamos fazer uma aplicação. Tá? Nesse exercício, é dada uma tacada de uma bola de golfe na beirada de um barranco. Suas coordenadas x e y, como funções do tempo, são dadas pelas seguintes expressões. X igual a 18 metros por segundo vezes o tempo, e o y, 4t menos 4,90 t ao quadrado. Ele quer que a gente obtenha uma expressão vetorial para a posição da bola como função do tempo, usando os vetores unitários i e j. E depois, fazendo as derivadas, obter as expressões para o vetor velocidade como função do tempo, o vetor aceleração como função do tempo. E, por fim, utilizando as notações ainda dos vetores unitários, obter as expressões da posição, velocidade e aceleração no tempo igual a 3 segundos. Então, aqui é bem simples a aplicação direta. É só vocês lembrarem que no item alfa, a posição de um objeto é dada pelas suas coordenadas x em si, mais y em si, j, chapéu, mais z, k. E aqui, como eu não tenho componente em z, eu posso considerar isso aqui como zero, e a posição desse objeto vai ser definida como a posição 18,0 multiplicado pelo tempo na direção i, mais, aí vem lá, 4,0 t menos 4,90 t ao quadrado na direção j. Tá? Eu coloquei tudo isso aqui, componente y na direção j. E aí, se eu quiser, então, encontrar essa posição, está aqui já a posição do objeto nas suas coordenadas y e j em metros.
No item bravo, ele quer que a gente obtenha a velocidade em função do tempo e a aceleração em função do tempo. Então, B e C. O que eu vou fazer? Para encontrar a velocidade em função do tempo, eu vou derivar a posição em função do tempo, a posição que nós obtivemos há pouco tempo. Então, é D, dt. E aqui tem um cuidado, pessoal. Para aqueles que estão vendo pela primeira vez esses conteúdos ou revendo, eu aconselho vocês escreverem toda a expressão, tá? Para depois você derivar termo a termo. Porque veja bem que eu vou ter componentes em x e componentes em y que não vão se somar facilmente de forma algébrica porque estão em eixos diferentes. Então, escrevam toda a função para não haver nenhum problema. Então, é a posição 18t na direção i, mais 4t menos 4,90t ao quadrado na direção j. Então, eu vou primeiro derivar esse primeiro termo. Então, o vetor velocidade vai ser definido por derivada de 18t, vai ficar o próprio 18 na direção y. Mais a derivada desse termo aqui, 4t, vai ficar o valor 4 na direção j. E esse daqui, menos, já que aqui é até o quadrado, se multiplicar por 2, esse daqui vai dar o valor 9,80. Tá? Só que ainda multiplicado pelo t na direção j. Tá? Então, já abri aqui. E essa situação só não soma esse j com esse j porque eu tenho uma incógnita, o t. Por isso que eu não posso permanecer, por isso que eu não posso somar essas duas componentes. E assim encontro, então, que o vetor velocidade vai ser o valor de 18 e mais 4j menos 9,80 p na direção j. Não esqueça da unidade, metros por segundo. A aceleração é nada mais que a taxa de variação da velocidade em função do tempo. E aí vamos derivar a velocidade que nós obtivemos agora. Então, vamos lá. Vou ficar o valor de 18 e mais 4,0 j menos 4. Opa, não 4. 9,80. 9,80 multiplicado pelo t na direção j. Tá? Opa, aqui eu fiz uma repetição. Deixa eu retirar aqui só para não ficar confuso. Eu acabei colocando j de novo dentro do parênteses quando eu tinha colocado aqui em evidência. Tá bom? E aqui eu já fiz a correção. E aí vamos derivar termo a termo. Então, a aceleração vai nos dar que a derivada de 18, que é uma constante, vai ser zero. Então, o componente no eixo x vai desaparecer. Mas essa componente aqui também, por ser uma constante, vai desaparecer. E, por fim, eu vou sobrar apenas com a componente, vai ficar menos 980 na direção j. E assim encontramos que a aceleração é resultante 9,80 na direção j, metros por segundo ao quadrado. Então, as três equações estão aqui, a posição, a velocidade e a aceleração. Percebe bem que a aceleração tem um comportamento, como vocês já viram, de ser um valor constante apenas em um único eixo, que é o eixo y. Agora, o item delta, ele pede para a gente calcular posição, velocidade e aceleração no tempo igual a 3 segundos. Aqui é só substituir pelo tempo igual a 3 segundos. Então, isso aqui vai ficar 18,0 vezes 3 na direção I, bom, mais 4,0 que multiplica 3,0 menos 4,90 vezes 3,0 elevado ao quadrado, tudo isso aqui na direção J. A posição do objeto em t igual a 3 segundos vai dar
Aqui é 54. E mais. Por favor, se vocês estão calculadora, podem fazer esses cálculos para mim? 12 menos 45, 44,7. Vamos lá, só conferir aqui. 44,1 na direção J, e encontro, então, o vetor R no ponto do tempo a 3 segundos, como sendo 54 e menos 32,1 J metros. Ok? Da mesma forma, vamos fazer para a velocidade no tempo 3 segundos. É o valor de 18 e mais 4 menos 9,80 vezes o 3 na direção J. Perceba aqui, ó, aquilo que a gente já estava discutindo sobre velocidades, acelerações constantes. Aqui para o eixo X, a velocidade agora não vai mais variar. Por quê? Porque pode ser o valor 3, 5, 18 ou até o zero. A velocidade no eixo X continua constante, igual a 18i. O que vai alterar vai ser no eixo Y. Então vai ficar o valor 18,0 e mais 9,8 vezes 3 menos 4. Aqui meu deu menos 25,4. Na direção J, metros por segundo. E por fim, esse aqui foi o item eco, o item constante. A aceleração no tempo 3 segundos. Bem simples. Agora é só a gente substituir nessa função. Porque aqui, independente se for de novo 3, 5 ou 15, o valor é menos 0,980 J metros por segundo quadrado. E aí encontramos, então, todos os itens solicitados. Encontramos a partir do vetor posição. O vetor Professor, velocidade e o vetor aceleração, pois não. se em vez de pedir a velocidade instantânea, ele pedisse a velocidade média, vamos dizer, do intervalo 3 e 5, quando eu fosse dividir o vetor pelo tempo, eu posso dividir individualmente o I e o J, ou tem que fazer algo diferente? Pronto. Vamos fazer exatamente o que você está falando, Thiago. Só repita o tempo, por favor. Você quer que seja a velocidade média. No intervalo 3 e 5. 3 e 5 segundos. Pronto. Então, nessa situação, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a posição do objeto no tempo 3 segundos. A posição, o vetor posição dele já está definido, que é aqui, ó. Certo? Vou só repetir. 54 e menos 32,1 J. E agora eu vou calcular o vetor posição no tempo 5 segundos. Colocando direto aqui, ó, eu vou colocar logo, fica 18 vezes 5 segundos. Nessa situação vai dar 90 e mais. Aí vocês concordam que vai ficar aqui, ó, 5 vezes 4, 20. E aqui vai ficar 25 vezes 4,9. Tá? Menos o 20. Aqui é negativo. Menos 102,5 J metros. Pronto. A velocidade média agora vai ser a variação do ΔR sobre ΔT. Que, como você falou bem, o que é que eu vou fazer? Subtrair o vetor posição 5 segundos
menos o vetor posição, 3 segundos, e dividir pelo intervalo de tempo, entre 5 menos 3 segundos. Então, nessa situação, o vetor velocidade média vai nos dar... O vetor R ó, é 90 menos 54, que aí eu vejo só as componentes em X, né? 90 menos 54, que dá o valor de 33i. E aí vai ficar menos 102 menos 32. Então fica 36, né, não, professor? Aonde foi o 36? 9 menos 54. 9 menos 90, 54? 90 menos 54. Sim, 36, ó, olha só. Não sei por que ficou 3. Deve ter visto aqui o 3, aí eu acabei colocando. Vamos lá, então fica menos 102,5, né, mais 32,1. Aqui no meu deu 70,4, menos 70,4 J. Só que isso aqui está dividido ainda pelo intervalo de tempo, que é o de 2 segundos. E assim, encontramos o vetor velocidade média como sendo 18 e menos 35,2 J metros por segundo. Então é assim que você faz quando quer saber o vetor velocidade média. Sempre você vai ter que dividir o tempo, os componentes, tá, pelo intervalo de tempo. Entendi, professor. Obrigado. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Todos conseguiram entender, então, esse exercício? Professor, eu tenho uma dúvida no início da questão. Pois não, podemos voltar. Liga aí, Alisson. Aí, quando o y, né? Ele diz que é 4,00 metros por segundo. Por que nesse 4,90 metros por segundo ao quadrado você não converteu para metros por Pois segundo? é, esse é um problema. Ó, vocês lembram que eu falei para vocês? Não é problema, mas vocês lembram que eu falei para vocês que algumas vezes não é que tem erro no texto, mas isso daqui algumas vezes é levado a uma interpretação errônea. Na verdade, isso daqui é para você achar que o texto está errado, Alisson, mas na verdade não está. Por quê? Vamos lembrar do seguinte: 4,90, se a gente lembrar da equação do movimento, eu só posso apagar a tela. Imagina que eu posso. Rapidinho, eu vou só... Bom, aqui o que acontece? Se a gente lembrar da equação da posição, que é y0 mais v0t mais 1 meio da aceleração vezes o tempo. O que acontece? Aqui a aceleração vezes o tempo, se você olhar bem para essa função, o meu y0 é como se ele fosse o valor 0, o meu v inicial é o valor 4, tá? E o a dividido por 2 é o 4,90. Então, esse a aqui, na verdade, seria 9,80, mais um negativo. Por que ele está com 1 metro por segundo ao quadrado? Porque exatamente ele tem as unidades de aceleração, que, colocando só as unidades, metro por segundo ao quadrado, ele vai ser multiplicado por um outro termo que está elevado ao quadrado, que é o tempo. E se eu colocar, então, o tempo em segundos, ele vai estar ao quadrado, corta, resultado, metro. Aqui, da mesma forma, ó, metro por segundo multiplicado pelo tempo, que é em segundo. Corta, resultado, metro. Então, foi aqui, Alisson, que eu estava dizendo exatamente para você, que ele coloca essas unidades, e algumas vezes pode ser levado, você pode ser levado ao erro, né? Ou interpretação errônea, dizendo que isso daqui estaria errado. Na verdade, não. É porque esse daqui é uma aceleração devido a vir dessa função. Ok? Consegui Ali faltou elevar ao quadrado, viu, professor? Aonde? O T. Ah, tá. Aqui. Obrigado. Era isso, Alisson? Era isso mesmo, professor. Obrigado. Claro, show, pessoal. Pessoal, e aí agora eu vou fazer um pouquinho diferente com vocês, tá? Eu tenho esse exercício aqui. É um exercício bem bacana que eu vou disponibilizar o PDF para vocês. Mas eu vou querer que vocês vão ficar como exercício para casa, tá? Nesse exercício para casa, eu quero que vocês discutam lá na plataforma como resolver esse exercício. Onde é que eu consigo discutir isso daí? Dentro da plataforma tem um tópico lá que é o fórum da disciplina.
Vocês podem, então, abrir um comunicado lá e vocês discutirem como resolver essa questão. Tá? Ele diz que o Coió, ele está determinado, né, em pegar o Papaléguas ardiloso. Detalhe, pessoal, isso aqui é uma questão de um livro de física, tá? Não é questão da minha cabeça. Okay? É que quando meu filho viu o coiote, ele quis desenhar o coiote, ele disse, não, meu filho, espera um pouquinho, deixa eu tirar foto, colocar aqui e depois você risca, você pinta. Então, ele diz que o coiote usa um par de tênis a jato que fornece uma aceleração constante de 15 metros por segundo. E o coiote parte do repouso a 70 metros da beira de um precipício no instante que o Papaléguas passa correndo por ele na direção do precipício. Se o Papaléguas está em movimento com velocidade escalar constante, eu quero que vocês determinem a velocidade escalar mínima que o Papaléguas precisa ter para ele alcançar o precipício antes do coiote. E aqui eu já coloco a dica. Aqui vocês podem construir as equações do movimento para o coiote e a equação do movimento para o Papaléguas. E aqui é como se você estivesse também no movimento balístico. Perceba que o Papaléguas está no movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, enquanto o coiote vai começar com um movimento retilíneo variado, porque ele tem aceleração. E a partir daqui, uma vez resolvida essa parcela, ele diz que da beirada do precipício, o Papaléguas escapa fazendo uma curva rapidamente. Então, esse Papaléguas volta para cá. Só que o coiote, o pobre, chega aqui e inicia um movimento balístico de projéteis. Ele diz que a distância, tá? De voo, né, que o coiote está do ponto do precipício até o chão, né, 100 metros, e que é exatamente qual vai ser o alcance máximo ou o deslocamento horizontal após o precipício que esse coiote vai alcançar. E depois determinar as componentes da velocidade de impacto do coiote, porque ele vai chegar aqui com um determinado vetor de velocidade v. Lembre bem que é a velocidade em x mais a velocidade em y. Então, essa questão aqui, que é uma questão bacana, eu vou deixar para vocês resolverem e vocês discutirem ao longo dessa semana e da próxima, lá no fórum da disciplina, para saber o resultado dessa questão, como vocês fizeram, tá bom? E, por fim, vamos entrar aqui. Movimento de projéteis. Um bombeiro a uma distância D de um prédio em chamas, aqui, ó, aponta um feixe de água da mangueira em um ângulo θ acima da horizontal, como nessa figurinha. Se a velocidade inicial do feixe de água, tá, é VI, a que altura H, a H alcança o prédio. Então, com isso daqui, pessoal, é nada mais que um lançamento balístico, um lançamento de projéteis. Tá? Só que esse projétil aqui, ele não alcança a final da trajetória dele. Ele é interrompido, né, pelo prédio. Ele quer saber exatamente essa altura H, quando ele chegar exatamente a distância D daqui para cá. E aí vamos lembrar das equações do movimento. Nessas equações, pessoal, lembrem bem que a água ela desloca-se em um movimento retilíneo uniforme no eixo x e um movimento retilíneo variado no eixo y. Então, pela equação x, nós temos que a posição desse objeto é a posição inicial mais o v0x multiplicado pelo tempo. Lembrando que, pela relação trigonométrica, aqui eu chamo de θi, né? E aqui o módulo de VI. Aqui é VI em Y, VI em X. E aí das relações, eu chamei aqui V0, né? Mas vamos chamar de VI. Tá? O VIX é determinado pelo cosseno do ângulo. Então, vai ficar... E a posição inicial, considerando zero, nós temos que a posição x é VIX cosseno de θi vezes o tempo. Ok? Em y, a equação original é y0 mais v0 yt mais 1 meio de a que é ao quadrado. Isso daqui, substituindo no nosso caso, nós temos y, y0 é o zero,
Esse V0 vai se tornar em V inicial em Y e multiplicado, lembra bem que a relação trigonométrica seno de θi, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vai ficar, vou tirar os índices. Então aqui já era o índice. Tá? VI, seno de θi, que multiplica o tempo, menos 1/2 da aceleração y, que é o valor 9,81, vezes o t elevado ao quadrado. Então, continuando com essas duas equações, nós temos que x é VI cosseno de θi multiplica o tempo. E o y é VI seno de θi vezes o tempo, menos, substituindo logo aqui, vai dar um valor aproximadamente de 4,90 t ao quadrado. Bom, como é que eu sei, então, com relação à altura h? Nessa situação da altura h, pessoal, olha, vocês concordam que quando eu chegar aqui nesse d, eu vou ter uma determinada situação em x, ó, eu vou escrever da seguinte formato. O valor de x seria a distância d do bombeiro até o prédio. E isso é a velocidade inicial cosseno de θi vezes o tempo. Só que quando eu alcanço o d, a minha altura em x é a altura h. Então, vou ter que o h é o VI seno de θi vezes o tempo, menos 4,90 ao quadrado. Então, percebam bem que essas duas funções têm um t em evidência, uma t em comum. Então, eu vou colocar, para eu relacionar o h com o d, nessa primeira equação, colocar o t em evidência. Então, de 1, nós temos o seguinte, que, isolando o t é nada mais que a distância d, dividido pelo VI seno de θi. Só um instantinho, pessoal. E agora, substituindo isso daqui em 2, né? E nós encontramos que o H é o VI seno de θi, que multiplica o T. T dividido por VI seno de θi. Menos 4,90, que multiplica o T ao quadrado. T sobre VI seno de θi elevado ao quadrado. Então, meu H, esse VI vai embora com esse. Opa! Desculpa, pessoal, já alguma coisa que vou. Prestem atenção junto comigo, tá bom, pessoal? Eu acabo escrevendo os termos errados. E aqui não era o seno. Ele virou um seno de uma hora para outra. Isso aqui é cosseno. Então é cosseno. Aqui embaixo e aqui também. Seno sobre cosseno, nós já sabemos que é a tangente de θi, que multiplica o d. Menos 4,90, que multiplica d elevado ao quadrado, dividido por VI seno de θi elevado ao quadrado. E aí, então, chegamos na equação. Nada mais é a equação da trajetória, pessoal. Ele disse que, então, a altura h, ele depende de quem? Da tangente do θi, multiplicado pela distância até o prédio, menos 4,90 da distância ao quadrado sobre o VI seno de θi elevado ao quadrado. Mas logo isso eu já vi em algum outro canto. E outro canto foi esse. Vem aqui. Olha só. A trajetória do movimento balístico, o que a gente fez naquela questão foi abrir ou encontrar a equação do movimento balístico, que é a tangente de θx, que no caso é d, multiplicado pela gravidade, dividido por 2, o 4,90, tá? Vezes a distância ao quadrado, V0 cosseno ao quadrado. Então,
Aqui a gente fez. Tá? E aqui do mesmo jeito, né, pessoal? Eu coloquei seno. Na verdade, não é seno. É o cosseno. Só para deixar claro. Ok? Então, o que a gente fez aqui foi exatamente, eu acho que foi o Alisson, não sei se foi o Alisson ou foi o Thiago, que pediu exatamente para compreender de onde sai aquela equação. Aqui a equação da trajetória com base nessas duas equações. Ok, pessoal? E aí eu deixo também para vocês fazerem essa questão que, na verdade, eu acho que eu já fiz lá naquele outro vídeo da resolução do ano passado. Essa questão falando sobre as revoluções da aceleração centrípeta e aí vai, tá bom? E aí, pessoal, pergunto a vocês se vocês têm mais alguma outra dúvida, senão nós podemos dar encerrado a nossa aula de hoje. Professor, tem uma dúvida só nessa última questão.